Amém. Paz do Senhor, igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos estar lendo dois versículos, o 28 e o 29, de Romanos, capítulo 8. Se você achar, você pode ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Amém? A palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu e também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Feche seus olhos por mais um momento. Paizinho querido, graças nós te damos, Pai, por essa noite. Te agradeço, Pai, porque nós pudemos testemunhar aqui nessa noite das bênçãos que o Senhor tem feito. Pudemos louvar o Teu nome e engrandecer. Nesse momento peço que o Senhor derrame Sua graça sobre a minha vida e que em nome de Jesus prepare os corações para receber a Tua palavra, Pai. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Como não é muita novidade, eu estou às vésperas de um casamento. Estou prestes a me casar e eu comecei a preparar a casa que eu vou morar. Coincidentemente, é a casa que eu já moro há muito tempo, mas agora eu estou reformando a casa e preparando para o meu novo lar, para a minha nova etapa da vida. E enquanto eu desmontava alguns armários, algum guarda-roupa e estava fazendo toda a desmontagem lá, automaticamente eu lembrei da minha infância, das outras mudanças que eu passei. E eu lembro que meu pai, quando comprava os móveis novos também, ele tinha duas opções: ou pagar, contratar alguém para montar, um montador profissional, ou fazer na raça mesmo, né, e montar na força da boa vontade dele ali para fazer e montar as coisas, né. É engraçado que enquanto eu montava ali, eu percebia que a facilidade que é para fazer as coisas hoje, porque antigamente, quando ele montava, eu lembro que meu pai montava, não tinha os recursos que nós temos hoje, então era na chave de fenda mesmo, na mão. Não tinha muito questão de manual, era o que tinha ali em coreano para ele entender e montar o negócio. Então demorava horas às vezes para montar aquilo lá. E eu hoje, tudo mais fácil, você tem tutorial na internet, tem menu, tem o manual mais prático, você tem uma parafusadeira, o que torna tudo muito mais fácil. Então algo que eu via meu pai fazendo antigamente, que demorava às vezes horas para montar um guarda-roupa, hoje alguns minutinhos, pronto, ali, 2 palitos, está montado, está pronto. E seguindo esse mesmo pensamento, né, se eu tenho saúde para fazer, por que não fazer, né? Então vai lá, eu mesmo montando as coisas, desmontando, dá errado, faz de novo, mas é tudo mais prático, tudo mais simples, tudo mais rápido agora, né? E quando nós olhamos para a nossa existência, nós sabemos que existe um propósito na nossa vida. Essa passagem que nós lemos está falando sobre um propósito em nossa vida, e esse propósito feito para nós quer dizer que nós fomos criados para alguma coisa. Existem duas formas da gente viver isso: a complicada ou a simples. A maneira complicada de viver o nosso propósito é tentar adivinhar como viver, é tentar, na nossa inteligência, no nosso intelecto, no nosso conhecimento, adivinhar como a gente vai fazer, sem ferramenta, sem um manual, e simplesmente tentar viver para ver se vai dar certo. A maneira mais simples é olhar para o manual e utilizar a ferramenta correta. O propósito de toda ação divina é de que nós sejamos iguais a Jesus, que nós sejamos cópia dele. Quando nós lemos aqui a passagem de Romanos, está falando que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus tem um propósito para a nossa vida, que é fazer parte de uma grande família de irmãos parecidos com Cristo. Então, para fazer parte desse propósito, nós precisamos nos parecer com Cristo, e esse é o objetivo, se tornar essa grande família, e o segredo para isso é se parecer com Jesus. É simples, não é mesmo? Alcançar o propósito parece muito simples, a questão é que nem tudo que é simples é fácil, então muitas vezes nós não conseguimos viver essa simplicidade. A família de Cristo está crescendo gigantescamente. Se nós olharmos para a igreja nos dias de hoje, a igreja tem crescido e tem alcançado muitos lugares. Nós vemos um crescimento muito grande da igreja, tanto é que qualquer esquina que você vá, você encontra uma igreja com uma denominação diferente, de uma cor diferente, de alguma maneira diferente. Antigamente eu lembro que muitos cristãos tinham vergonha de dizer que eram cristãos, porque eram
julgados como pessoas quadradas, que falava na época também, né? Você lembra do quadrado, antiquado? Então as pessoas até tinham vergonha de dizer que eram cristãos. Hoje é até um motivo de orgulho dizer que é cristão. Afinal, nós vemos tantas celebridades se tornando evangélicas hoje em dia. A gente vê a cada dia um batismo de uma celebridade nova, diferente, se batizando. O Neymar compartilha vídeo da pregação do David Leonardo, todo mundo, nossa, que crente esse Neymar, né? Aí vai lá o Luan Santana e grava cantando o som da Lili Barros, todo mundo, nossa, chora, se emociona, olha a presença de Deus na vida do Luan Santana. Então todo mundo está se convertendo hoje em dia, está tudo muito fácil, está crescendo tanto a igreja, né? E a gente vê a igreja crescendo de tal forma, só que me preocupa uma coisa, com o aumento excessivo das igrejas, com a igreja crescendo tanto, não deveria o nosso país então melhorar? Não deveria então diminuir a corrupção, a violência, a fome? Não deveria diminuir a quantidade de ladrões, assassinos, adúlteros? Nem pelo menos dar uma diminuidinha, com o tanto de igreja que está surgindo, com a forma que o cristianismo está se espalhando. A questão é que muitos não têm vivido de verdade a vida em que nós copiamos a Jesus. As igrejas estão enchendo e infelizmente, muitas vezes as estatísticas nos mostram que nós temos muitos frequentadores de igreja evangélica, mas não cristãos genuínos que vão mudar o mundo, porque não se parecem com Cristo. Por que então muitos não conseguem se parecer com Cristo? Aqui Deus está dizendo que Ele tem um propósito para nós, que é fazer parte de uma família onde nós parecermos com Cristo. E isso sim vai mudar a sociedade, isso sim pode mudar a realidade em que nós mudamos, quando nós nos parecermos com Cristo. Mas por que nós não conseguimos? Como então se tornar uma cópia autêntica de Jesus? Nessa noite eu vou falar rapidamente de como então ficar mais próximo de se parecer com Jesus. Em primeiro lugar, ame a Jesus. Ame a Jesus. Parece muito óbvio, parece muito simples. Eu creio que todos aqui já ouviram a frase de que quando você convive demais com uma pessoa, você fica parecido com ela. Você já deve ter ouvido isso. Se você anda muito com uma pessoa, você começa a parecer com ela. Mas eu não concordo 100% com essa frase, porque se você anda muito com uma pessoa, mas você não suporta essa pessoa, o normal é você virar o completo oposto dessa pessoa. Agora, quando você anda com alguém que você ama, quando você anda com alguém que você admira, quando você anda com alguém a quem você gosta, é apaixonado, alguém que você ame, então você começa a se parecer com essa pessoa. Quando essa pessoa te agrada, e você tem prazer em estar com essa pessoa, e sente um amor por essa pessoa, você começa a se parecer com ela. Você convive com alguém que te irrita 24 horas por dia, você não se parece com ela. Mas quando você convive com alguém que você ama, você começa a pegar as manias, você começa a pegar os trejeitos da pessoa. Eu passei as 2 últimas semanas todos os dias com o Jonathan. Eu quase que virei Uber e saí tocando baixo, de tanto que eu convivi com ele nessas 2 semanas. A hora que ele estava indo embora, eu falei, nossa, graças a Deus, Jonathan, daqui a pouco ia virar ponta-grossense aqui. Porque a gente pega as manias, o jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de rir, o jeito de tudo, quando a gente começa a caminhar com uma pessoa. E é engraçado que quanto mais você se aproxima de alguém que você ama, mais parecido você se torna. A questão é, você quer se tornar uma cópia de Jesus? Ande com Ele em amor. Ande com Ele, mas ame Ele. Será que nós temos amado a Jesus de verdade? Se você dizer que ama alguém, existem algumas perguntas que podem ser feitas para tirar a prova disso, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Irmão Moisés. Irmão Moisés está com a esposa dele ali. Irmão Moisés, responde para mim. Você ama a sua esposa, irmão Moisés? Ama? Então eu vou fazer algumas perguntas, você responde aí, vamos ver se ama mesmo, tá bom? Você é fiel a ela? Você confia nela? Você confiaria em deixar o seu cartão de crédito para ela? Esse positivo foi mais fraco. Confiaria? Positivo. Se você tivesse trabalhado muito para conquistar alguma coisa, ela quebra essa coisa, você perdoaria ela? Se ela não gostasse de algo que você gosta, você mudaria ou deixaria de fazer algo que ela gosta para agradar ela? Vamos lá, continuando. Você abriria a mão de um sonho da sua vida para viver o sonho da vida dela? Você abriria a mão de um sonho seu para viver um sonho dela? Você admira ela e fica olhando ela assim, apaixonado ainda? Ah, muito bem.
Quanto tempo você dedica a ela no seu dia? Tem um tempo de qualidade? Mas o tempo que passa junto é um tempo de qualidade? Amém. Vamos lá, você morreria no lugar dela? Morreria, amém. Isso é prova de amor. Esse é um marido que ama a sua esposa. Agora quando nós colocamos o irmão contra a parede aqui. Agora vamos colocar cada um de nós contra a parede. Imagina que Jesus está na tua frente agora e pergunta: você é fiel a mim? Imagina que Jesus está te perguntando: você confia em mim, na minha fidelidade? Você deixaria suas finanças disponíveis para Ele? Ah, tudo bem, tudo bem. Está explicado aí, está perdoado, amém. Você deixaria de viver um sonho seu para viver o sonho de Cristo na sua vida? Perguntei se ele confiaria o cartão de crédito à esposa dele. Você confiaria suas finanças para Jesus? Confia tanto a ponto de dar o seu dízimo como a primeira coisa da sua vida? Você confia tanto a ponto de confiar em fazer os negócios que Jesus quer que você faça? Isso é amor. Se Jesus não gosta de uma atitude sua, seus vícios, pensamentos, você mudaria por Ele? Você abriria a mão dos seus sonhos por Ele? Você ainda olha para Jesus apaixonado? Você ainda tem tempo de qualidade com Cristo? Você daria a sua vida por Jesus? Essas perguntas que eu fiz para o irmão Moisés aqui, que nós podemos fazer para nós mesmos em respeito a Cristo. Será que nós amamos de verdade Ele mesmo? Porque quando nós amamos a Cristo, nós começamos a caminhar com Ele, logo nós parecemos com Ele. Se a sua resposta é sim para tudo isso, isso indica o quanto você ama Ele, o quanto de amor você tem dedicado a Ele. E se nessa noite suas respostas têm sido negativas, que nessa noite você saia daqui transformado, apaixonado, sedento e clamando por amor a Ele. Que nessa noite, se você ainda não tem sentido esse amor genuíno por Ele, que você peça a Ele, para que Ele te ensine a amar. Nós dependemos de Jesus para tudo em nossa vida, até mesmo para amá-lo. Então, se você ainda não tem força o suficiente para amar, para confiar em Jesus como o amor da sua vida, que nessa noite você peça, para que você possa caminhar e se parecer com Ele. Então, em primeiro lugar, ame a Jesus. Em segundo lugar, desligue o modo soneca. Existe algo vital na vida do ser humano que é o tal do dormir. O tal do soninho é uma coisa boa demais, dormir é maravilhoso. E Deus é inteligente, Deus é maravilhoso. Ele criou a gente como uma máquina que uma hora no dia a gente precisa ser desligado para não pifar. Então, Ele nos criou como alguém que precisa de um momento de descanso, de um sono. Uma pessoa com privação de sono pode agir de formas bizarras. Quando eu começo a dar umas horas da noite aí, eu estou me forçando a estar acordado, às vezes eu não respondo por mim. Eu lembro uma vez que o Rodrigo, meu amigo, estava dormindo lá em casa, e a gente estava junto. Já era umas 2 horas da manhã, a gente queria virar a noite assistindo série e tudo mais. E aí a gente estava sentado na cama assistindo para não dormir. E eu sentado, olhando para a tela, eu desmaiei, assim, apaguei. Mas eu continuava com o olho aberto. E aí ele se assustou, porque daí eu comecei a perguntar para ele. Falei: Rodrigo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí ele olhava para mim e falei assim: vou te ensinar como que você faz para plantar pedra. Aí eu: o que você está falando? Eu estava dormindo, nem lembrava o que estava acontecendo. A privação de sono faz a gente ficar doido. E então a gente precisa dormir. Porém, você já orou com sono? Você está orando com sono assim, nossa, de madrugada você vai na campanha, você começa: Deus, abençoa o laço do passarinheiro, abençoa, Senhor, os meus pecados. Você já nem sabe mais que está orando, porque você está doido ali de sono. Só que o sono em excesso, o dormir em excesso também nos atrapalha e nos impede de viver a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós dormimos demais, nós não conseguimos nos parecer com Cristo. E inventaram uma tecnologia que é campeã em nos atrasar no sono, que é o modo soneca. Quando você coloca o teu despertador de manhã, você está com aquele sono, aí toca o despertador, você coloca no modo soneca, que dele dá mais uns 10 minutinhos para você dormir. Aí nisso você vai, coloca, quando você vê, já foi embora o tempo, já perdeu a hora, já se atrasou, já tudo.
E na nossa vida espiritual, muitas vezes nós temos ativado o modo soneca e não temos despertado para o chamado de Cristo em nossa vida. Deus tenta nos despertar de diversas maneiras, através de palavras, de pregações, através de aconselhamento, através dos louvores, através dos testemunhos, através das situações do nosso dia a dia. Deus tem tentado nos alertar a viver uma vida de intimidade e profundidade com Ele. Só que nós ligamos o modo soneca e deixamos para amanhã. Deus, mas agora não. Nessas ocasiões, Deus está falando conosco, mas a gente espera mais uma semana, Jesus. Deixa eu dormir só mais um pouquinho. Amanhã eu começo a ler a Bíblia, fazer um devocional. Hoje eu estou tão cansado, mas amanhã eu vou estar bom. Aí amanhã você passa o dia inteiro, chega no mesmo horário da noite. Poxa, hoje eu estou cansado, não, mas amanhã. E aí você vai colocando o modo soneca e vai passando. E aí você deixa de falar com Deus, você deixa de conhecer a Ele, vai passando a vida, você vai ligando o modo soneca, e você não se parece com Cristo. Para que nós pareçamos com Cristo, nós precisamos nos posicionar. Quando nós percebemos, a hora já foi. E eu não quero te assustar aqui, mas você tem consciência que talvez essa palavra aqui seja a última que você vai ouvir na vida? Você tem consciência que talvez ao você sair daqui você não vai chegar na sua casa hoje? Você tem consciência de que talvez você durma hoje e não acorde amanhã? E que se você não se posicionar hoje e agora, talvez acabou para você. Passou o tempo, deu ruim, não vai mais dar, você não vai se parecer com Cristo. Porque nós ligamos o modo soneca, deixamos para depois, a nossa vida passa e muitos de nós temos morrido, muitos de nós temos adormecido espiritualmente e não despertamos para a vida. Então, para que nós pareçamos com Cristo, nós precisamos nos posicionar. Eu sei que meu corpo funciona de uma forma, que se eu chegar na minha casa no final do dia, e a casa estiver suja, eu preciso chegar e limpar tudo na hora, porque eu sei que se eu sentar no sofá, eu não levanto mais. Eu me conheço, eu estou cansado. Eu chego em casa, eu vejo lá tem louça para lavar, tem chão para limpar, um monte de coisa. Eu vou cansado, mas eu faço, porque eu preciso fazer. Porque se eu falar, eu vou sentar um pouquinho, aí eu vou levantar e fazer. Esse pouquinho é só amanhã. Então eu conheço o meu corpo, e por isso quando eu chego, eu já me forço a fazer. E nós nos conhecemos, irmãos. Nós sabemos que a gente fala assim, eu vou começar o meu devocional amanhã, nunca vai chegar esse amanhã. Nós sabemos que, eu vou me consertar com Deus semana que vem. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor quando eu pagar minhas contas e tiver tudo certo na minha vida. Porque seria hipocrisia da minha parte cantar aqui no banco e estar endividado. Então eu vou esperar saldar todas as minhas dívidas. Eu vou esperar mudar a minha vida. Então depois eu começo a buscar o Senhor. Meu irmão, se você deixar isso acontecer na sua vida, vai passar a sua vida. Você vai morrer e vai continuar dormindo. E jamais vai se parecer com Cristo. Então, posicione-se, Deus te chama para viver o hoje, o agora. O problema é que nós perdemos o foco com as distrações do dia a dia. Por dias, milhões de vídeos são postados no Instagram, no YouTube, no TikTok, não sei qual rede social que você usa, mas é vídeo o dia inteiro, é entretenimento o dia inteiro, é notícias o dia todo, e a gente está tão focado naquilo, então a gente começa a se preocupar e a entreter naquilo. Quando a gente vê, passou o dia, passou a hora, passou a noite, e nós deixamos de buscar a Cristo, nós deixamos de focar naquilo que nós precisamos. Nós, quando estamos com o foco fora do lugar, quando nós estamos sonolentos, tudo dá errado na nossa vida. Se eu acordo sonolento no meio da madrugada, vou tomar água, eu sou muito mais propenso a bater o dedinho na quina do sofá do que quando eu estou acordado, porque eu estou sonolento, eu estou sem o foco. Então que você desligue o modo soneca nessa noite, em nome de Jesus, e se posicione, não ignore a voz de Deus, porque até teve uma frase da semana aqui uma vez, que se nós ignorarmos a voz de Deus hoje, na próxima vez vai ser mais fácil, depois mais fácil ainda, até que a gente vai cair nesse sono e a gente nunca vai acordar. Então desligue o modo soneca e acorde para que essa mudança seja imediata, para que você se pareça com Cristo, não deixe para amanhã. Em terceiro lugar, ouça a voz do Pai, para que nós possamos nos tornar cópias de Cristo, para que nós nos pareçamos com Jesus, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque Ele nos ensina sobre quem é Jesus, para que nós possamos nos parecer com Ele. Ninguém pode conhecer a Cristo, se não for ensinado pelo próprio Deus sobre quem Ele é. Não adianta nós queremos em nossa inteligência e intelecto conhecer a um Cristo, se nós não permitirmos que Deus nos ensine quem Ele é, o que Ele deseja, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, como é que Deus age. Se você quer conhecer alguém, pergunte para alguém que convive com essa pessoa.
Se você não conhece alguém e tem o desejo de conhecer alguém, chega para a pessoa que é mais próxima dela e pergunta, cara, como que é essa pessoa? Provavelmente ela vai detalhar tudo sobre a vida, sobre as características, sobre como a pessoa é. Da mesma forma, Jesus, você quer conhecer Jesus? Busque pela palavra de Deus, quem Ele é. Ouça a voz do Pai. Eu amo os congressos de jovens que nós temos, os congressos de inverno que nós temos na metade do ano, porque normalmente os cultos naquele momento são cultos assim, completamente diferentes do que nós estamos acostumados. Parece que a presença de Deus é muito mais forte. Nossa, é tão mais fácil sentir a presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos passando tempo juntos ali, buscando a Deus, sem distração lá de fora. Desligo o meu celular, eu pego só no último dia, às vezes até perco, mas eu estou ali naquele momento focado em buscar a Deus. 24 horas, 100% focado naquilo. Então é muito mais fácil ouvir a voz de Deus e sentir a presença de Deus. Parece tudo muito mais sincero, porque nós estamos focados em ouvir a voz de Deus. Só que a realidade é que Deus diariamente fala conosco. Diariamente Deus tem a mesma porção para derramar sobre nossas vidas. O problema é que nós estamos tão distraídos com aquilo que nós estamos ouvindo, que a voz de Deus acaba entrando diferente pelos nossos ouvidos. Nós não conseguimos entender direito aquilo que Deus quer. Você já tentou falar no telefone com alguém gritando do seu lado? Com música alta do seu lado? Não é que a pessoa do outro lado não está falando direito, não é que a ligação está ruim, é porque tem alguém gritando do seu lado, porque tem um barulho muito alto do seu lado. Então você não consegue se comunicar e ouvir aquilo que a pessoa está falando para você. Da mesma maneira é a voz de Deus em nossas vidas. Nós precisamos silenciar aquilo que está ao nosso redor, silenciar as outras vozes, tirar o barulho do nosso lado, para ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos conhecer Jesus, nós precisamos ouvir de Deus quem Ele é. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar tudo que está ao nosso redor. Quer ouvir a voz de Deus? Desligue os barulhos da sua vida e ouça a voz dEle. Deus fala conosco todos os dias, cabe a nós dar ouvidos a Ele ou não. Mas infelizmente, uma das coisas que faz com que as pessoas não ouçam a voz de Deus é o conforto de usar mediadores para essa voz também. Muitas vezes, por nós não termos o hábito de buscar a Deus, e por nós não termos uma vida de intimidade profunda com Deus, nós não conseguimos reconhecer a voz dEle. Então é muito mais fácil buscarmos mediadores para que essa voz chegue até nós. Sabe, ora por mim. Não que você não possa pedir oração para o seu irmão, mas uma coisa que o pastor Eliezer sempre fala aqui: peça oração, mas ore você mesmo. Não tenha mediadores na sua vida. Seja você aquele que vai se relacionar com Deus. Não pegue carona na relação de outra pessoa com Deus. É você e Deus. Não busque mediadores. Nós vemos o povo que tinha medo de se relacionar com Deus. Então Moisés tinha que ir para o monte, falar com Deus para voltar e falar com o povo. Aí quando Deus falou, vamos lá, quero me manifestar, suba todo mundo para cá, o povo, não, Moisés, vá você. Medo de se relacionar, o conforto de ter mediadores para falar com Deus, faz com que muitas vezes nós não consigamos ouvir a voz de Deus de verdade. Por isso que é tão importante nós termos uma vida de intimidade profunda com Deus. Só que hoje nós preferimos ver um vídeo no YouTube do que ler a Bíblia. Tem pessoas que têm tanta preguiça de ler a Bíblia, que colocam a Bíblia narrada no YouTube, porque não consegue parar um momento para ouvir a voz de Deus. Mas aí a gente vai colocar pregação no YouTube, que a gente nem conhece quem é o pastor, coloca lá quem a gente nem conhece a vida da pessoa que está pregando, não sabe nem nada do que o cara vive, e a gente está lá consumindo, porque a gente não tem o hábito de parar, abrir nossa Bíblia e ler aquilo que Deus quer falar para nós. Então nós temos procurado mediadores para ouvir a voz de Deus. É engraçado que em 1 Reis capítulo 13 nós temos uma história que narra de um jovem profeta que chega até o rei Jeroboão, ele profetiza contra aquele rei. Então, baseado naquilo que Deus fala para ele fala para o rei, profetiza, faz grandes coisas acontecerem ali, e Deus fala para ele: depois que você terminar o seu serviço aí, você não vai sentar, você não vai comer, você não vai beber, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio, e você vai para a tua casa. Então o profeta vai, profetiza, acontece, aí o rei fala assim: vamos comer na minha casa. Ele fala: não, rei, Deus falou que eu tenho que ir para casa, não posso comer nem beber, só depois que chegar em casa. Aí ele vai, no meio do caminho, um velho profeta manda ir até ele e fala assim: te convido a vir aqui na minha casa. Aí ele fala assim: não, Deus falou que eu não posso comer na casa de ninguém. O profeta fala: não, Deus falou para mim que é para você comer aqui em casa sim. E a Bíblia fala que esse profeta estava mentindo para ele. Então ele vai, baseado naquilo que o outro profeta falou, ele chega, começa a comer, no que eles estão no meio da refeição, o velho profeta tem uma revelação e fala assim: você desobedeceu a voz de Deus, e por isso você vai morrer. Ué,
Mas não foi Deus que falou para você. Não foi. Mediadores. Ele tinha uma direção direta de Deus para a vida dele. Tinha ouvido a voz de Deus, mandando ele ir para casa. Mas ele ouviu um mediador dizendo, não, pode vir para cá. Então quando ele saiu da casa desesperadamente, um leão atacou, comeu e matou ele. Então nós vemos alguém que, em vez de ouvir aquilo que Deus tinha direcionado, procurou mediadores. Por quê? Não conseguiu ouvir a voz de Deus. Falhou em não buscar. Então, meu irmão, se você quer parecer com Cristo, que em nome de Jesus você possa ouvir a voz de Deus, para entender quem Jesus é, para entender o que Ele pensa, como Ele age, para que você possa caminhar e parecer com Ele também. Em nome de Jesus, que nós possamos buscar intimidade e relacionamento, ouvindo a voz do Pai. E para encerrar nessa noite, confie e obedeça essa voz. É natural que surjam muitos conflitos em nossa vida, quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e se parecer com Cristo. Conflitos vão surgir na nossa vida, porque para que nós possamos nos tornar parecidos com Cristo, vão vir provas para que nós possamos ser aprovados como Cristo foi aprovado. Então, nós precisamos confiar e obedecer na voz que nós estamos ouvindo. Nós aprendemos agora que nós precisamos ouvir a voz, mas não basta ouvir, nós precisamos confiar e obedecer. Algum tempo atrás aqui eu falei sobre Pedro e sobre a profissão de pescador dele, que provavelmente foi herdada pelo pai. E aí você vê alguém que passou a vida como um pescador, então ele tem muita experiência com água. E provavelmente, se você viajar um pouquinho na imaginação aqui, você pode pensar que talvez quando ele era pequeno e fosse com o pai dele no barco, ele já deve ter ouvido do pai dele assim: Pedro, não fica na ponta do barco, você vai cair na água e vai afundar. Pedro, cuidado com a beirada. Talvez ele já tenha experiência, ele sabe que se ele jogar uma pedra na água, a pedra vai afundar. Ele é pescador, ele joga a rede, o que a rede faz? Afunda. Ele viveu a vida daquele jeito, com experiências que ele sabe que se ele mergulhar na água, a tendência é afundar. Ele sabe disso, tem experiências para isso. Mas agora chega o momento da vida de Pedro, em que Jesus está desafiando todas as leis da gravidade, está fora do barco, andando sobre as águas, e Jesus fala para Pedro: Pedro, vem, caminha sobre a água. E agora, José? Em quem que você vai confiar? Qual voz você vai ouvir? A voz de Jesus te chamando para caminhar com Ele, ou a voz do seu passado que diz: Pedro, se você pular na água, você vai afundar? Pedro, você sabe que água não é sólida, a não ser que seja gelo, mas não é gelo. Então, Pedro, você vai afundar. E do outro lado está Jesus: Pedro, vem, pode caminhar. Quem você vai ouvir? Agora chega o dilema: em quem acreditar, Jesus ou no passado? Esse é o dilema que todos os dias nós enfrentamos em nossa vida. Se alguém nos fere, a lógica diz: vingue-se, dê o troco. Se alguém te xingou, xinga de volta, mete um tapão na orelha. Mas Jesus está do outro lado falando: perdoa, abaixa a cabeça. Qual é a lógica que nós vamos ouvir? Quem nós vamos ouvir, confiar e obedecer? Perdoe, ofereça outra face. O passado te diz: você já tentou tantas vezes e nunca deu certo, mas Jesus está falando: vai, tenta de novo que vai dar certo. Quem você vai ouvir? Isaías nos diz que Deus tem a capacidade de conhecer cada estrela pelo nome, para você compreender o quão extraordinária é a mente de Deus. Os astrônomos afirmam que até onde a gente pode observar, até onde a humanidade pode observar, há 70 sextilhões de estrelas. Isso é um 7 seguido de 22 zeros. Até onde a gente pode enxergar, fora o que a gente não enxerga. E Isaías está falando que ele conhece o nome de cada uma dessas estrelas. E é esse homem que está do lado de fora falando: Pedro, vem sobre a água, vem. Quem Pedro ouviu naquele momento? Pedro pareceu com Cristo por um momentinho, porque ele foi o único homem que caminhou sobre as águas como Jesus andou. A partir do momento que ele parou de confiar, ele afundou. Mas Pedro foi o único que conseguiu caminhar sobre as águas como Jesus caminhou. Isso é parecer com Cristo, quando ele ouve, crê e obedece a voz que ele ouviu. Então, esse é o Rei dos Reis, esse é aquele que diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos, esse é o Deus que conhece, esse é o Deus que sabe que ele pode mudar a sua vida, esse é o Deus que pode te ensinar a parecer-se com Cristo. Tendo entendido então quem é Jesus, eu pergunto: quem você vai ouvir? Seu passado, suas crenças, suas certezas, ou o Rei dos Reis? Se você confiar e obedecer aquilo que Cristo te direciona a fazer, você se tornará parecido com Ele.
Então, para que nós possamos mudar a realidade que nós temos vivido, para que nós possamos ser uma igreja relevante aqui nessa terra, para que nós possamos voltar a viver o propósito que Deus chamou a gente para viver, que é sermos uma família de irmãos parecidos com Cristo, nós precisamos buscar nos parecer com Ele. E se você quer se tornar parte dessa família, sendo parecido com Cristo, você precisa amar a Ele, porque se você ama a Ele, você caminha e se parece com Ele. Você precisa despertar, desligue o modo soneca, desperte, tome uma atitude, é agora, é hoje, não é para amanhã. Ouça a voz dEle, reconheça a voz dEle, silencie as outras vozes e ouça apenas a voz dEle. E quando você ouvir essa voz, confie e obedeça, para que você possa se parecer com Cristo. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. Se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.